Olá, ouvintes do Gimito! Hoje temos um episódio muito especial, com um convidado que vai nos levar em uma verdadeira viagem no tempo. Nosso convidado é o Mauro, alguém que mergulhou fundo nas raízes da própria família e fez um estudo incrível sobre sua árvore genealógica. Preparem-se para histórias que começam lá na Itália, atravessam gerações e chegam até os dias de hoje. O Mauro vai compartilhar descobertas, curiosidades e até algumas surpresas que encontrou ao investigar a origem de sua família. Então, fique com a gente e venha descobrir como as histórias do passado podem transformar o presente. Seja muito bem-vindo, Mauro! Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou o Henrique Moura e estou aqui com o professor André. Dale, pessoal! Também estou com ela, a Thalita Santos, seja bem-vinda! Oiê! E estou com ele, meu querido amigo Mauro. É um prazer. Seja bem-vindo, Mauro. É uma grande honra estar recebendo você aqui hoje. Queria que você se apresentasse para o pessoal aqui que está escutando a gente. Pode falar um pouquinho de você. Então, vou me apresentar. O meu nome é Mauro Sérgio Nesi. Eu moro aqui em Curitiba desde os 20 anos, sou natural de Santa Catarina. Eu vim para cá com o propósito de estudar. Minha opção era fazer o curso de administração. Eu me formei na FAI e eu ainda estava concluindo o curso. Eu fui fazer um estágio na Nestlé, aqui em Curitiba, e acabei sendo efetivado, né? E ainda aqui no Paraná, aqui em Curitiba, eu fiz uns outros cursos aí de especialização, principalmente na área de materiais, e de logística, e não demorou, acho que com 3 anos que eu estava na Nestlé, eu fui transferido para São Paulo, e fiz toda a minha carreira na Nestlé, na qual eu permaneci por 25 anos, né? Me aposentei, mas a minha opção por Curitiba eu gosto muito daqui, eu aposentado voltei para Curitiba. Meus familiares são do Sul, né? São da região do Planalto de Santa Catarina, a região de Caçador, Videira, né? Ali onde predomina a colonização alemã, italiana, né? E então eu tenho um pouquinho das características daquela região, mas resido em Curitiba, mais precisamente em São José. Morava em Santa Felicidade, agora estou em São José. E com a aposentadoria e a opção de vir para Curitiba, houve a questão da pandemia, onde a gente não podia estar se expondo muito externamente, e eu me dediquei a estar fazendo esse trabalho. Disse assim, olha, precisa que tenha um desafiador para catalogar 150 anos desde o dia do nascimento do meu vamos dizer, antecessor, o primeiro que veio da Itália. Mas, na verdade, ele veio junto com outros 4 irmãos. Só que era para eu fazer o trabalho só da linhagem daquele onde eu estou inserido, que já dá 2.500 membros entre consanguíneos e agregados. Depois a gente vai estar falando sobre isso. E eu acabei fazendo o trabalho também dos irmãos que veio com ele. Porque o pai do meu bisavô chegou no Brasil viúvo. Enquanto ele esperava para embarcar na Itália, a esposa dele faleceu. Tem muitos registros dessa forma, nessa saga dos italianos que vieram para o Brasil. Não sei se vocês já tinham ouvido, né? E outros que morreram na viagem. Porque era uma viagem de 36 dias, né, uma forma desafiadora, expostos à doença, eles viajavam na 3ª classe, e então isso eu acabei fazendo dos outros. O meu passado, ele chegou com 20 anos, ele nasceu em 1872 lá em Levate, onde eu fui visitar Levate, fiquei 18 dias na Itália, e fui lá na igreja onde ele foi batizado. Tem a pia batismal lá da igreja construída em 1700, de São Pedro e São Paulo. E também, junto com ele, veio um outro irmão casado, o pai viúvo, um outro irmão casado com um neto, veio outro casado
mas sem filho. Veio o meu antepassado com 20 anos e uma moça que era a mais nova, com 17 anos, que é a Lúcia. Então, eles, vamos dizer assim, desembarcaram no Rio de Janeiro, foram registrados lá, e depois com uma outra embarcação que eu não consegui apurar no estudo. Mas eles desembarcaram em Imbituba, Santa Catarina, que era do lado de Laguna, onde havia um porto, né? Porque os que vieram para Santa Catarina ou desciam ou em São Francisco, ou em Imbituba, ou descia no porto de Rio Grande, lá no Rio Grande, perto de Pelotas. Então, daí eles descendo naquele local lá, eles foram receber terras no interior de Santa Catarina, numa localidade chamada Rio Ferreiro, que hoje é Treviso, nas imediações de Uruçanga, nas imediações ali de Lauro Miller. Eles vieram aí para trabalhar, para receber terras. E eles desembarcaram, por exemplo, no Rio de Janeiro em fevereiro. Quando foi maio, né? Então, 3 meses depois, eles já estavam recebendo as terras deles. Tem tudo registrado, isso, sabe? Tudo através das pesquisas. E eles se instalaram lá nesse lugar, e aí começou a saga, né, dos Nese estando em Santa Catarina, no sul de Santa Catarina e no Brasil. Então, como é que eles vieram de Imbituba até para receber as terras? Na época, já tinha trem. Tinha um trem que saía de Azambuja. Azambuja foi a primeira colônia italiana que chegou no sul de Santa Catarina. Hoje esse lugar se chama Pedras Grandes. E havia o trem que ia até Imbituba, porque ali era uma região carbonífera. E a produção do carvão, né, que era extraído lá das minas, embarcava nesse trem e ia até Imbituba para ser embarcado num navio para ser exportado. Então eles chegaram a voltar com esse trem. Mas os anteriores disso, tem os registros, que eles subiram de canoa, né, pelo rio Tubarão, e vinham até a região nas proximidades onde fazia cruzamento com o rio Uruçanga, que era um afluente do rio Tubarão. E daí eles vinham com carroça, a pé, e vinham se estabelecendo, não só os Nese, mas todo um conjunto de famílias, os quais, quem visitar Nova Veneza, já ouviram falar de Nova Veneza em Santa Catarina? Já. Lá tem um monumento, lá onde tem uma placa de todos os imigrantes que chegaram. De N locais da Itália, não só da Lombardia, mas do Vêneto e de outras regiões. E eles chegando, né, nessa região, está catalogado o nome deles lá nessa relação. 1892. Então tem lá o nome do Nese que chegaram lá nisso aí. Então, mais ou menos, né, é esse aqui o esboço inicial do trabalho. Fico à disposição se querem mais esclarecer alguma pergunta aí. Certeza. Eu tenho uma pergunta aqui, eu já também vou passar a palavra para o André e para a Thalita. Como é que é feito esse trabalho? Isso é uma curiosidade que eu tenho. É em cartório? Você foi atrás? Como é que você fez toda essa pesquisa? Como é que foram feitas essas fontes? Porque eu acredito que isso é muito difícil você achar no Google, em fontes de pesquisa. Você tem que ir atrás, os documentos e tudo mais. Como é que foi feito tudo isso? Ó, eu tinha uma parceira, faleceu, vai fazer 1 ano, a minha mãe, de uma memória extraordinária, uma memória fotográfica. E ela me ajudou muito, porque ela conviveu por muitos anos junto com essas pessoas, né? Eu pequeno, mas ela com a certa idade. Ela me contribuiu muito para que eu lembrasse dos nomes. Ela dizia, não, esse teve 10 filhos. Foi fulano, fulano, fulano e fulano. Sabe? Ela me ajudou a fazer isso. Eu não tive nenhuma técnica para fazer isso. Era uma planilha de Excel, aonde eu relacionava. O que eu criei foi uma numeração. Assim, na verdade, eu não tinha intenção de fazer um livro. Eu vou contar por que nós chegamos nesse livro e quem que apareceu no meio do caminho
por conta desse livro, que hoje era para estar aqui conversando conosco, mas ele tinha um compromisso, ele não pôde vir, que é o Rota, que é um escritor de livros, esse sim, renomado, de livros de genealogia. Depois eu vou contar como que eu cheguei nele. Mas eu já tinha desenvolvido o que eu queria fazer, era assim uma nominata dos filhos. Daí foi criado assim, bom, se o primeiro que chegou é o número 1, o primeiro filho dele é o 2. O filho dele é o 2-1. O primeiro filho do 2. E assim sucessivamente. Então havia assim um chaveamento que dava. Ele tinha 14 filhos, tinha 14 abertura de família. E eles iam aumentando, dando o número. E com quem eles se casavam. Né? Só para uma informação, a minha descendência, a minha linhagem, miscigenou com 80 tipos de sobrenomes de famílias. Além dos casamentos, entre eles mesmos que eram primos. Então, esse nome, eu sentava no notebook e dizia, bom, agora eu vou fazer do primeiro filho do Ferdinando, que foi trabalhar em Concórdia na Sadia, lá em 1900, não sei quanto. Ah, ele teve esse filho, que teve esse, que teve esse. E eu também comecei a estabelecer contato com essas pessoas. Digo, gente, me informe, me mande. Então eu fui atrás das portas para bater, para obter informação, e muitas vezes eu tinha que procurar portas para bater também. Isso cresceu entre a família, foi feito um grupo, e todos passaram a contribuir. Uns com uma velocidade mais prestativa, outros se demoravam, então, olha, fala com a minha filha que tem mais expertise em mexer com a internet, com as comunicações, fala com a fulana que ela sabe bem direitinho, porque ela tentou montar, e eu fui fazendo isso da minha família, e foi crescendo, foi pegando o corpo, né, e até eu achar que eu concluía, e eu tinha um objetivo, que era um ponto de corte. Tipo, não pode infinitamente porque enquanto eu fiz, eu acho que levei uns 2 anos para fazer, e nasceu muita gente, sabe? Sempre tinha que atualizar. Então, eu disse assim, ó, o critério é estabelecer 150 anos da data de que nasceu o meu antenato. Ele nasceu no dia 13 de fevereiro de 1872. Então, quando foi 13 de fevereiro de 2022, deu 150 anos. Ó. Aqui eu corto, quem nascer daqui para frente, que um outro Mauro, um outro desafiador, venha continuar. Mas um corajoso trouxe, vamos dizer, a nominata de 14 filhos que ele teve, 2 faleceu, então eram 12, né? Inclusive dos 12, dos que faleceram, ele repetiu o nome dos que nasceram depois desses filhos que nasceram, e tudo isso, como é que eu fiz? Eu fui viajar, e enquanto eu fazia o livro, a gente perdeu pessoas que tinham memórias com muita informação que levaram para o túmulo naquela época. Não deu de visitar, não deu de fazer a pergunta e tal, na região de São Joaquim, na região do sul de Santa Catarina, de Arroio 30, Francisco Beltrão, tem Inês no Mato Grosso, tem Inês em Pato Branco, tem Inês em Laranjeira. Então, esses Inês todos aí, né, eu fui buscando informação. Eu digo, ó, eu vou dar por encerrado a minha linhagem. Essa eu tinha obrigação de fazer. Só esse deu um livro. Digo, agora eu vou falar com o irmão do meu antenato, que é o Pietro. O Pietro, ele habita na região os filhos, de Tubarão, de Criciúma, Florianópolis. Prontamente fui buscar com esses aí e também fui conseguindo o nome. Agora precisa do outro, e fui fazendo, até chegar na Lúcia. A Lúcia era a última filha. Depois eu vou contar direitinho aí a citação da Lúcia, o que aconteceu. Mas mais ou menos foi isso. Então, havia o seguinte, eu fui percebendo que os cruzamentos
havia uma predominância de casamento entre primos, tem 6 ocorrências. Eles moravam no interior, né? Eles só se habitavam entre eles, primos de primeiro grau que casaram. E casavam muito com 2 famílias, de sobrenome Siquinel e de sobrenome Rota. E aí é que vem a questão desse escritor o Rota. Um dia, conversando com uma das pessoas que me apoiava lá de São Lourenço do Oeste, lá em Santa Catarina, diz: olha, mas o que você está me pedindo sobre Rota, por que você não pede por Rota? Porque o Rota também ele tem essas informações. E esse Rota e Nese, eles casam 8 vezes em 150 anos entre eles. Vai lá na primeira geração, na segunda, na terceira, porque nós estamos na 6ª geração. Daí fui eu conversar com ele, era o escritor, que fazia livros, ele é especializado, diz: olha, gostaria de fazer um trabalho genealógico do Moro. Ele faz, da Thalita Santos, do André Felipe. Você vai lá, ele vai buscar essas informações, ele tem esse know-how, tá? Daí eles: não, mas o que você quer? Digo: não, eu quero saber o nome dos Rota que casaram, assim. Não, eu tenho tudo pronto. O que você vai fazer? Daí eu mostrei o material que eu tinha. Disse: não, você tem um excelente material, vamos escrever um livro. Eu não tinha essa pretensão, entendeu? Disse: não, vamos nos reunir, eu vou te mostrar. Ah, tá. Ele fez o livro, que rendeu um livro, deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui, ó. Não sei como é que faz pra ver, dá pra ver aí? Nada, assim. Como é que só. Deixa eu Tá. só aproximar ali, como é que é o nome, hein? Hã? O livro tá. Tá os familiares ali, né? Nesse. Porque Tá. o Nese, ele chegou no Brasil com Nese S, mas ele tem as derivações, ó, que está no livro: Nese com Z, Nese com E com Z novamente, com 2 E, e ele tem 6 tipos de como escrever Moro, exemplo, entendeu? Podia ser o Moro com H, ou o Mouro, Mouro. não. Então tem 6 formas mas são todos da mesma genealogia, tá? Tudo do mesmo DNA. Então foi aonde surgiu o livro, e ele me apoiou na pesquisa dos demais, porque eu não tinha muita expertise, era um lese. Alguns eu conhecia, primos de primeiro grau, mas olha, tinha que buscar, eram em 5, eu tinha que buscar informação de mais 4, 3 homens e uma mulher. Então daí que surgiu o livro. E a gente passou a fazer encontro nas comunidades, né? Chegava lá, promovia, falava com as pessoas para se reunir, ia prospectando, catalogando dados. Ah, você quem é? Ah, eu sou fulano de tal. O que você é? Não, eu sou primo tal do sobrinho do filho. E a gente estabelecia aquela forma de montar, né, com essa numeração, os nomes de uma família. Pai, filho, sobrinho, avô, bisavô, tudo certo, tudo assim. E isso era catalogado numa planilha de Excel. Eu não tinha nenhuma técnica, nada. Tudo E no Excel. tudo no Excel. Depois eu vou te dar um link. Todo esse trabalho e mais um conjunto de artes que foram feitas referente a isso, e tem um link que está aí na internet. Eu vou dar uma pesquisada aí e vou te passar. Vocês podem abrir lá, vocês vão ver tudo isso aí. Bom, eu quero abrir aqui agora para perguntas. André, Thalita, gostaria de fazer alguma pergunta? Quero aproveitar assim, né? Não, foi um trabalho. Esse trabalho de rastreamento de família é um trabalho muito complexo. Eu trabalhei um pouquinho quando eu estava na graduação da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, daí eu trabalhei com um colega que fazia esse trabalho. Ele tinha. O projeto dele era justamente tentar rastrear a família dele com base em cartório, em registros em cartório e tudo mais. E ele sempre comentava muito que era uma dificuldade de informação, por exemplo, a pessoa que acabou sendo registrada com outro nome, com outro sobrenome, ou, por exemplo, vários casos da família que a pessoa tratada como filho ou filha de alguém, mas na verdade foi uma questão de adoção e tudo mais. Então, ocorreu muito desse caso, desse problema de conseguir as informações na sua pesquisa?
Com certeza. Foi difícil, por conta de que você fazia isso no trabalho, né, corpo a corpo, perguntando e visitando aquela região de concentração de Nese e esclarecendo. Muitos nomes, assim, diferenciados, você conhecia, inclusive com sobrenomes diferentes, tudo mudanças feitas pelo cartório, né? E a gente evoluiu bem no referente aos filhos, né? Como eu disse, chegou viúvo, com um filho de 32 anos, outro com 27, outro com 20, que é da minha linhagem, e uma moça com 17. Era encontrar informações dessa moça, que chamava Lúcia Nese. Então, se pergunta numa região, se pergunta na outra, e nós fomos acabar descobrindo que ela está sepultada lá em Santa Catarina, num lugar chamado Bom Sucesso, que pertence à Videira. Já viram falar dessa cidade lá? Já. E ela está... muito. Ela está sepultada numa cidade próxima, chamada Bom Sucesso. Por quê? Não se tinha notícias que ela, ao chegar com 17, ela morou 5 anos com eles, e ela, vamos dizer assim, juntou-se com um viúvo que não havia respeitado um ano de luto. Então, houve a família, os outros irmãos dela, desaprovaram essa atitude. E ela juntou-se a esse Untividini também, uma família bastante grande e da região, e ela migrou lá do sul de Santa Catarina para o que se chamava Perdizes antigamente, que era Videira. E ali ela constituiu a família junto com esse viúvo, que já tinha 2 filhos. Eles tiveram 2 filhos juntos, e tanto os 2 que ele tinha, da viúva, e com ela ele veio registrar tudo junto. Isso foi relatado por filhos delas, que nós descobrimos lá na região de Arroio 30, né? E o histórico que veio, né, desse desaparecimento dela, essa falta de comunicação, foi que ela se isolou, foi cuidar da família dela com esse Tibidine, lá nessa região, e ninguém sabia de coisa. Tivemos que ir em cartório, e temos a prova de óbito dela, e aonde ela está enterrada, que estivemos no cemitério. Mas ela, por exemplo, nesse período todo, ela não teve contato com nenhum dos outros 4 irmãos homens. Então, isso foi uma descoberta. E assim, o que você quando você foi fazendo toda essa questão toda essa catalogando a sua família, digamos assim, você chegou a descobrir alguma coisa lá atrás, algum fato importante, assim, alguma história legal que você possa contar pra gente, é claro, da sua família? O que tem, assim, vamos dizer, é nessa hora que aparece um pouco de folclore, aparece as notícias, as informações, assim, mais peculiares do cotidiano, e também umas relevantes, que são dos acontecimentos. Tipo assim, o casamento do Ferdinando, né, com a Maria Pandini, que gerou os 14 filhos e 12 vivos, aconteceu da seguinte forma: eles viajaram no mesmo navio, que é o navio chamado La Bretanha. La Bretanha era um navio de guerra, foi reformado para ser usado lá da Europa até a Argentina. Então ele ia parando, deixando italianos. Mas esse navio, ele numa das expedições, ele teve uma contaminação de febre, não me lembro exatamente o que era. E ele passou a ser estigmatizado, porque quem usasse aquilo poderia estar exposto à contaminação ainda, não bem asepsiado. E quem viajava naquele navio era uma condição de preço melhor, de isso e aquilo, e porque por conta desse risco que esse navio tinha ficado difamado. Tá? Bom, ele viajou nesse navio, e nesse navio ele foi escalado
ele veio na terceira classe, mas eles designavam um trabalho para os italianos. E ele pegou uma função de distribuir pão nas classes. Era um cesto, ele distribuía o pão para o pessoal se alimentar durante a viagem, né? Que eles dizem que essa viagem, inclusive tem aquela canção, né, que diz 36 giorni de máquina e vapor, né? De máquina a vapor. Né? Aqui na América eles chegaram, né? Só com o nome, só com a honra. Não sei se vocês já conheceram essa letra aí, América, América, América. É um hino. É um hino para os italianos isso. Ele descreve essa viagem até chegar no Brasil, né? E eles dizem, que será dessa América? Cosa será da América? Né? Só eles sabiam que era longa, né, e comprida, que era feita de montes e tal, que era ladeado por mar, tudo isso está na composição dessa letra aí. Como é que é o nome da música mesmo? Desculpe. América, América. Depois você dá pra dar. Você dá uma olhadinha que ela conta isso. E ele teve um contato com a Maria Pandini na distribuição desse pão, né, desses trabalhos. E quando desceram do Rio de Janeiro, não se viram mais. Depois foram se ver novamente em Santa Catarina, 5 anos depois que ele tinha chegado. Aí eles se conversaram, ela era da mesma região que ele veio, mas não se conheciam. E ali então, mas eles se lembraram de quando ele porque ela viajou numa classe diferente. Daí ele diz que ela disse assim, que ela tinha falado para ele que Moretto, em italiano quer dizer que bonita pessoa, bonito moreno, uma coisa assim. Então tem esse acontecimento, depois de 5 anos casaram aqui no Brasil. Há outras histórias que tem assim, que por que ele foi definido para vir para Santa Catarina? Porque quando eles iam no recrutamento, diziam lá, o que você sabe fazer? Se o cara não tivesse um encaminhamento, mandavam para São Paulo para substituir o quê? A mão escrava, para plantar café em São Paulo. Se soubesse alguma profissão, tá? Ele vinha para ficar em São Paulo, que já era um pouquinho industrializada já. E esse povo chegou aqui com 200 anos de conhecimento, mais que o Brasil, que estava aí há 300 sem fazer nada, né? Então, eles vieram já trazendo o conhecimento. E ele trabalhava numa região, que é a região lá norte da Itália, ele conhecia de vinícola. Então, mandaram ele para a região de Uruçanga. Até hoje, Uruçanga é uma capital de plantação de uva, bons vinhos, tá? O vinho Goethe, já ouviu falar, né? Então ele foi encaminhado para essa região, né? E eles chegando aqui, eles se apresentavam a uma colonizadora que tinha terras. Teve até a Zambuja, que foi a primeira, e a outra região ali, onde se desenvolveu a extração do carvão. E designaram para eles umas terras lá, eles foram assumir essas terras na beira do Rio Ferreiro, que hoje lá é Treviso, mas exatamente assim no núcleo onde eles se estabeleceram, lá é conhecido por Vilanese. Eu tive lá, eu tenho uma foto, está no livro assim, da Vilanese. Mas hoje não mora mais tantos neses lá, porque todos se migraram, né? Então tem essa história aí. A outra é que ele já com idade, ele sabia fazer vinho, ele era um exímio pedreiro, ele sabia fazer aquelas pedras para moer o milho, para descascar o arroz. E eu tem uma foto disso. Eu fui lá em São Joaquim, aonde é um lugar chamado Despraiado, onde ele aproveitava uma queda d'água, né? A energia potencial ali, transformava em cinética e tal, sabia trabalhar com carpintaria, fazer encaixe das madeiras e tal. E lá ele construiu um moinho que está ainda lá preservado, vamos dizer assim.
já decadente, fechado, mas existem ainda peças que percebam. E uma delas é essa pedra, né? Porque a pedra que faz o milho ou descasca o arroz, ela tem ali uma ciência, não sei se vocês já viram. É assim, uma é retinha, fica no formãozinho, macho e cinzel. E a outra é uma coisa, é uma parte raiada, aonde uma tem razoavelmente a grossura, daí os grãos vão se colocando, eles vão se calçando naqueles raios, que começa com 1 milímetro e vai, sai em 0. A outra um pouquinho mais. Então daí o arroz ele encosta ali, a pedra vem, dá uma descascadinha. Daí ele roda, porque ele ficou um pouquinho mais fino. Ele se encaixa no outro ponto daquele, viradinho, e assim que vai descascando, vai moendo a farinha para fazer a polenta que eles tinham antigamente. E essa pedra tá lá, que foi ele que fez. E caramba, muito bom. Como que você acredita, Mauro, que esse projeto que você fez pode ajudar nas gerações futuras? Como que você acredita toda essa pesquisa, todo esse tempo que você se dedicou a desenvolver, catalogar as pessoas, a sua família e tudo mais, como você acha que vai ajudar na próxima geração aí dos NES e tudo mais? Eu me coloco, aonde eu fui visitar, sou muito bem recebido. E em todos os lugares que a gente fez reuniões, aparecem as pessoas. Alguns adquiriram o livro, mas o livro ele atende uma família. Quando um compra, ele vale para a família. Sim. Eu não fiz o livro para vender. Eu queria fazer um trabalho que, na verdade, toma aqui, o livro da minha família, esse que chegou com 20 anos, do qual eu entendo de 0 a pontinhos, finito. Esse é o livro do segundo filho, que chegou casado com um neto de nome Ângelo, e deu o segundo livro. Daí tem o livro que tem a Lúcia, que fala do Giovanni e do Francesco, perdão, do Giovanni e do Francesco, que são os que estão lá no sul de Santa Catarina. Todas as informações deles aqui chegaram junto. E, por último, tem o livro da Lúcia, onde traz os dados com o Steve Dini. Então, deu 4 volumes de livros. Mas eu fiz esse livro aqui com o apoio do Rota, que é esse. Eu não tinha a mínima ideia. Não sei, André e Thalita. Você sabe que para você escrever um livro, você tem que se registrar, me ajuda aí com esse nome, na Academia dos Escritores. ISBBN. Isso, ISBBN. Nacional. Você tem que fazer isso. E o teu livro, ele precisa ter um código de barra. Ele sabe de tudo isso. E que um livro precisa ter orelha que precisa ter uma forma de se colocar tecnicamente, didaticamente, como é que encerra, o que vai na frente, o que vai no meio. Normas da BNT. Isso. Eu desconhecia tudo isso, foi ele quem aportou. E a gente fez uma parceria assim, digo, olha, eu não quero livro para vender. Quem quiser, eu cedo. Então, você me ajuda a fazer esses livros, eu fico com os que se interessarem por livro da minha família. Eu vendo lá, resgato alguma coisa, e você pega e comercializa todos os outros livros. Né? E me passa metade porque eu dei todo o material para ele. Ele dizia, você está com uma farinha pronta aí, só falta fazer a polenta. Então, desse aqui, ele me ajuda a metade. Mas não era isso que eu queria fazer. O meu eu queria fazer isso aqui, vocês estão vendo? É um álbum. Só da minha família. Dá para ver? Dá para ver. Tá. Que é o aproveitamento da capa do livro, que ele ajudou a fazer a arte, aí eu fornecia as fotos e tal. E eu aqui dentro, eu criei umas artes, que se lembra que você me ajudou, que fui atrás. Sim, a Pamela.
Sim, a Fantástico. Ana. Sim, eu Ela lembro. tem a velocidade dela, mas se entregou com qualidade tudo que ele fez. O que é isso aqui, ó? É eles, né? Dá para ver aí, o 150. Dá pra levantar um pouquinho, acho que um pouquinho mais uma hora. Isso, aí agora dá pra gente ver. Aham. Dá para ver? Aí. Aí. Ó, os 150 anos, aqui tem a certidão de nascimento, de reconhecimento dado pelo consulado, e aqui tem as datas que você traz, ó. Quando que ele nasceu, quando chegou no Brasil, o nome da esposa, etc., quando faleceu, a forma como ele faleceu também é bastante pitoresca. Tá. Então, tem esse dado. O outro dado aqui é os que chegaram no Brasil. Ó. Chega viúvo, com 56 anos, ele chegou novo. Né? Tanto que o filho mais velho dele tinha 35. Um neto de 6, outro com 32, outro com 20, com 19 e a moça com 17. Então está explicadinho aqui. Dos 14 filhos que ele teve, eu catalogo aqui 12. Por exemplo, um deles gerou 664 descendentes, dos quais são consanguíneos 446 e os outros são 218 cônjuges. Todos eles aqui, e esse total que eu cataloguei em 150 anos, cadê aqui? É aquilo que eu falei, eles miscigenaram com 80 tipos de famílias. Né? Então aqui, ó, e aqui que a gente vê a predominância e mistura entre próprios Nese, de Sequinel e dos Roca. Então tá tudo catalogado aqui. Esse foi os 6 homens que ele teve. Ó. Meu avô, um deles aqui é o Emílio, que é o quarto, então eu pertenço ao número 4 na descendência da árvore genealógica. E eu queria, ao final, dizer assim aos Nese que eles receberiam por geração. Eu acho que esse aqui não está bom. Espera aí. Ó. Esse aqui é o cabra. Dá para ver aí? Cada, sim. Esse é o italiano que veio lá. Ele já estava cego. Tem uma história. Não, a esposa dele ficou cega e ele só tinha um olho. E ele tinha um cavalo que tinha um olho só. Então, quando ele saía conduzindo o cavalo, um olho só e ele um olho só. E a esposa em cima, cega. Então, vamos dizer, o folclore era que dizia, tinha 6 olhos e só 2 estavam aptos, né? Então, é o que as comunidades lá faziam disso, uma parte folclórica. Seria isso aqui, ó. Não sei se vocês veem aqui, ó. Só um pouquinho, levanta um pouquinho só uma. Isso, aí a gente consegue ver melhor. Aham, tá. É um certificado, Aham. aonde você tem sempre que indicar o nome da mãe, porque o homem pode ter filhos com A e B, mas o que vai prevalecer, nós estamos numa sociedade patriarcal, é o sobrenome do pai. Sim. Parentes. Fazendo esse trabalho, se descobre, por exemplo, eu tive 3 filhas, o meu sobrenome não vai mais andar. Muitas situações de predominância feminina que o sobrenome para, viu, Thalita? Né? E vai parar. E muitos assim que poucos vão levar o nome Nese para frente, porque se é patriarcal, então Sim. tem muita situação disso. Então aqui, ó, está aqui, ó, é as 7 cores do arco-íris aqui. Cada uma das gerações, tudo por numeração, vamos dizer, é o descendente, é o filho, neto, bisneto, trinetos, tetranetos e pentanetos. Falei que eram 5 gerações, na verdade é 6, né? Então tem mais uma aí. E todos eles receberam um certificado desse. Então, se ele fosse lá, ele diria assim, a minha numeração, vou dar um exemplo aqui, a minha numeração, eu sou, o meu avô é o 1, dos 5 que veio. O meu pai, não, o meu avô é o 3º filho.
Então é 1, 3. O meu pai é o segundo filho. É 1, 3, 2. E eu sou o primeiro filho. Então, o meu caminho genealógico é esse. Para dizer, ó, da onde que ele veio, qual é a ramificação dentro da árvore. E eu tive 3 filhas. Então, as minhas filhas é 1, 3, 1, 2, 2, 1, 1, 2 e 1, 3. Então, tá aqui as vezes. Uma das filhas teve um filho, um neto. Então, é a primeira, o neto recebeu mais um número. Então, ela vai passando e vai crescendo. Então, isso como é que se falou? Isso é a BNT, tá? Então, você faz esse caminho aqui. Quer dizer, você pode ir voltando até chegar lá em cima no que veio para o Brasil. Não se discute aqui o que ficou na Itália, entendeu? Só o descendente que chegou no Brasil. Então, olha, você viu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 gerações andando nessa. E os que estão fora disso, um outro Mauro deve continuar o trabalho, porque ele está aí na internet, depois nós vamos dar uma olhadinha. E aquilo que eu falei para você, ó, rendeu só no meu 2.506, comprovadamente catalogado. Mas como são 5 filhos, você multiplica isso por mais 4, 2 vezes 4, 8. São 10 mil e poucos Nese distribuídos no Brasil. E aonde que eles estão? Aqui está o mapa do Brasil, né? Aonde ele se distribui, os estados, tendo Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, né? Predominantemente é o Sul. Então, está demonstrado aqui aonde ele se distribui. Aqui, já viu uma outra arte que eu fiz aqui, que é a seguinte. É uma ilustração, né? Nós temos aqui a Europa, aqui a Itália, dá para ver aí, não sei. A Itália. Acho que dá um pouquinho, estica um pouquinho mais, eu mostro assim, levanta. Isso, assim, pode se aproximar da câmera aqui, que aí a gente vê melhor. Ali, tô vendo a Itália, ali, em verdinho ali a Itália, aí o Brasil, o trajeto que fizeram. Aham. Trajeto, onde eles desceram, tal. Então, uma ilustração. Deve estar escrito aqui alguma coisa sobre aquela música lá, ó. América, América, América. Meses, aonde vivem, né? Levate, Bergamo, na Itália, né? E eles desceram aqui no Brasil, no Rio Ferreiro, em Belvedere, atualmente. E tem um outro dado aqui, que é o seguinte, isso foi um trabalho feito pela Pâmela. Como que nós íamos catalogar uma família muito grande, uma planilha, uma coisa assim? Foi criado isso aqui, o QR Code. Dá para ver aí? Tá, aham. Então, você chama o QR Code disso, cada um desses QR Code aqui, ó, dá para ver. Aqui tem os 5 homens, 6 homens, né? Sim. E mais ao lado aqui, que eu não tinha foto, não consegui, das 6 mulheres. Então, as mulheres levaram a genética do Nese, mas se misturaram e o sobrenome passou de outro. Então, eles estão aqui dentro. Só você pôr a câmera aí, você consegue ver toda a descendência do primeiro até o último catalogado aí no dia de fevereiro. Nossa, que legal, bacana. Esse foi o que a Pamela fez. Foi esse trabalho com a internet, as Ela artes. me atendeu a uma demanda. Como é que nós vamos fazer isso? Ó? Isso aqui foi a Pamela que fez. Ó. Legal. Esse aqui está falando do Francisco Nese, é o segundo filho. E aqui dentro, o Francisco Nese, deixa eu dar um exemplo o meu. Meu avô se chamava Emílio. Dá para ver aí? Tá, aham. E Emílio Nese e Letícia Sextinel. Não. Então, 3 irmãos que foram o Emílio, David e o Francisco casaram com 3 irmãs Sequinel. Entendeu? Porque eram da mesma comunidade. Sim. Tá. Então, agora aqui, o Emílio, o que eu posso mostrar aqui? Você ali tem o catálogo, tudo certinho. Era esse aqui, ó, o Emílio,
Emília ali, dá para ver, né? E a Letícia, Aham. meus avós, tá? Estão catalogados aqui. Aqui ele teve 8 filhos. Meu pai está aqui, nesse meinho aqui. Uhum. Vamos ver uma coisa. Eu vou agora. Aqui, ó, começa a catalogar o meu pai. O meu pai se chamava Otacílio e a minha mãe Mafalda. Tá? Então eu começo a catalogar, filha, onde eu apareço sendo o primeiro filho. Depois vem a minha irmã, eu tenho mais 2 irmãos, somos em 4. Está tudo catalogado aqui. O meu pai, quando ele foi vereador, quando ele tinha a empresa dele, posto de gasolina, aqui, ó, ele começou como motorista de caminhão Fargo. E outra coisa, ele fez muitas mudanças de Nese, lá do sul de Santa Catarina, para a cidade de Marrecas, na época, que era Francisco Beltrão. Aquele do sudeste do Paraná estava se desenvolvendo. Ele levou muitas mudanças para lá, subindo a Serra do Rio do Rastro. Já viram falar dessa serra? Sim. É famosa. Ele subia ali, mas na época que ele subia nem tinha essa serra. E ele vinha pela Serra da Rocinha, que era uma serra que subia pelo litoral de Santa Catarina, mas na região de Araranguá, que era a Serra da Rocinha. Saía em São Joaquim, estrada precária, passou, né, passava e ia levar essas mudanças aí. E ele conta assim que quando ele puxava essas mudanças, ele chegava prestando serviço de transporte, os que vendiam as terras falavam para ele assim: compre você também uma terra aqui. Né? E eu falei assim: não, meu negócio é caminhão. O mal sabia ele que o grande negócio era a terra, na verdade. Ele levou muita terra para Londrina, muitas mudanças para Londrina. E ali onde moram os Nese, no Paraná, Francisco Beltrão, numa região chamada Seção Jacaré, houve uma oportunidade que ele levou a mudança de 40 famílias. Ele levou poucos pertences dessas famílias. Mas essas famílias depois se deslocavam de outra forma, chegavam lá e se juntavam com os pertences que tinham vindo na família. Eles subiam de outra forma. A cavalo, de trem. Eles usavam muito trem. Eles iam a São Francisco do Sul. Lá pegava o trem que vinha até Videira, até Mafra, essas regiões aí, e assim eles iam para o sudeste do Paraná, usando o trem que já existia na época. Na Guerra do Contestado, o trem estava em 1900 e pouco, já estava operante, né? Sim. Bom, aqui, deixa eu ver o que mais que tem aqui. Todo esse trabalho e exaltar também, pelo que você mostrou ali, as artes ficaram muito bonitas ali, exaltar também o trabalho da Pamela ali, que ela fez um trabalho, a Pamela que a gente já entrevistou aqui no podcast, ela é uma designer gráfica incrível, acho que talvez quando eu indiquei ela pra você, eu falei, ela entende pra caramba dessa parte do design gráfico. Ela fez. Por exemplo, eu era o que criava a dificuldade. Eu não queria fazer um negócio que tivesse assim, assado. Não é bem assim, mudava um pouquinho, daí encaixava exatamente o que eu queria. Com surpresas, né? Sempre com satisfação o trabalho dela. E eu não quero mexer com o livro, eu só quero esse álbum. E as pessoas, porque assim, o livro, ele vem no preto e branco. Quando eles pegam um álbum desse e vê a questão do QR Code, os diferenciais, colorido, ele se vê colorido na foto aqui, tá aqui o meu número, aqui eu tô com fulano, eles nossa, eu vendo esse livro aqui por 170 reais. Olha, e 150 é o custo de reprodução dele. Custo de reprodução. É meramente para você ter uma informação, um registro de 150 anos, não é absolutamente perfeito, porque ninguém faz coisa perfeita. Sim. Vai ter seus problemas, um errinho aqui, uma coisa ou outra lá, mas alguém catalogou a história de uma família, dos 5 que chegaram ali. Né? E com muitas histórias, muitas nuances. Aquilo que eu falei do Azambuja, ó. Essa foi a primeira colônia que eu visitei lá. Deixa eu ver aqui, ó.
lá em Santa Catarina, quando eles vieram, os primeiros imigrantes que vieram. Só que nessa cidade não tem Nese. Eles vieram 20 anos depois. Né? Aqui nesse amarelinho, aqui, dá para ver ali, ó, é o registro do navio, quando chegou lá em... Você vai no Museu Nacional, na pesquisa lá, tá ali, ó. Ó, eles chegaram, esse navio chegou lá, tá aqui o nome dele, ó, procedente de Marsella. Nome do navio, navio La Bretagne, desembarcou no dia 4 de 2 de 1982, sob o número, notação, não sei o quê, 4670, direitinho. E depois tem aqui onde eles pegaram as terras, registrado no cartório. Foi 3 meses depois, foi o trajeto deles vindo do Rio de Janeiro e receber as terras deles. Muito Enfim, bacana. Muito bacana, nossa. Se tivesse recurso aqui para estar lançando, assim, para vocês verem, né? A gente está improvisando aqui o recurso. Mas, então, esse é o livro dos Nese. E o Rota, que é um escritor de livros, ele tem vários livros escritos. Inclusive, ele é convidado por uma família, eu queria fazer um livro da minha família. E ele vai pesquisando e fazendo esse livro. Inclusive, hoje, se eu não me engano, ele está em Ribeirão Preto, de parentes deles, que não se vê há muito tempo, porque foram rotas que vieram, desceram em Santos, foram para o interior de São Paulo plantar café, capinar. Outros desceram para o Rio Grande do Sul. Ele mora em Rio Grande do Sul, lá naquela cidade que foi bem atingida com as Roca Salles. Ele mora lá. A casa dele, que era de 3 andares, um predinho, a água chegou até no segundo. O carro que estava na garagem levou, com aquela chuvarada toda lá. E um monte de livros que ele tinha. Né? Então, em outra oportunidade, se puder trazer ele nossa, ele contribui muito com as informações aí. Com certeza. Bom, quero perguntar aqui, alguém quer fazer alguma pergunta? Todo mundo está tranquilo? Professor André? Eu quero preparar para fazer uma pergunta e também, né, fazer um elogio pro trabalho do Mauro. Né? Primeiro começar pelo elogio, que o trabalho que o senhor fez é sensacional. Né? Nossa, é um Caramba. pôster da família. É a estruturação da minha família, vamos ver. Sensacional. Esse é só do Giuseppe, dá para ver aí um pouquinho? Nada, assim, aham. Tá? Ó, o Domênico, que é o primeiro, quando chegou, o Emi, o segundo e o terceiro. O quarto, que é Cristóvão. Ó, o nome das pessoas está aqui, ó, Mauro Sérgio Nese. Eu estou dentro dessa família, eu sou 431. Então, está tudo lançado os filhos que cada um deles teve, ó. Vai até aqui, uma que não teve filho, e a última é a de número 14, a Emília, que faleceu com 2 anos. Então, tem esse trabalho aqui, onde tem só a minha família. E tem esse outro que, quando a gente vai fazer as exposições para falar com a família, fazer aquelas festinhas lá. Esse aqui, ó. Ah, outra coisa. Esqueci de falar. O que está escrito aí? Giuseppe? Dá para ver? Dá sim, aham. Eu tenho aqui em casa cachaça. Qualquer hora eu vou levar para o Néstor Marco, teu pai lá. Ele tinha um lambique. Ele fazia cachaça. E essa cachaça existe ainda. Ela ficou um tempo assim inativa, mas eles ressurgiram com o nome e com o comércio. E, inclusive, eles que me patrocinaram, me ajudaram a fazer esse material aqui. E aqui onde estão aqueles. O Pietro, que é o outro irmão, o Ferdinando, toda a família se distribui aqui, os 4, toda a árvore genealógica. A gente expõe isso aqui para onde foi. Eu tive em Uruçanga, ano passado. Uruçanga é uma cidade altamente italiana. E ela é italiana da região, né, lá onde houve um dilúvio enorme, se rompeu farelones, não me lembro o nome, onde estourou uma represa que acabou com a cidade. Daqui a pouco me lembro o nome lá.
E existem as cidades gêmeas. A Itália trabalha muito aqui no sul, cidade que eu vim, Arroio 30. Nós somos Gemellato, uma cidade da Itália. Então tem várias assim. E o pessoal de Uruçanga, que eu tive nessa festa, se chama a festa Retorno às Origens. Retorno da origem. Retorno à origem. Extremamente italianas, fazem sempre, porque eles chegaram na coisa em 28, 29 de maio. Então, nessa data, tem um parque sensacional lá só para festas italianas, coisa abundante, coisa bonita demais, sabe? Com música, canção, show, uma série de coisas. O ano passado eu fui fazer o lançamento do livro lá. Inclusive tem uma rádio que é da comunidade, que é da paróquia. E são padres italianos. Daí eu participei de um programa lá, o Rota também, falamos um pouquinho do nosso livro. Mas, assim, o que tinha de mese lá, vieram eles nos deram um espaço para a gente ficar lá, aí o dia inteiro. Então a gente divulgou esse livro lá entre as nossas famílias. Que legal. Mas, André, você me fez uma pergunta, exatamente qual é que é? Eu acho que eu que nem fiz, né? A pergunta foi o André. Não, fui eu. Não, eu ia fazer uma pergunta e um comentário tá. e eu vou mudar um pouquinho a ordem para ficar mais fácil. Tá certo. Primeiro de tudo, fazer um comentário elogiando o trabalho do Mauro, porque para a história, esse trabalho que o senhor fez é o que a gente chama de memorabilia. É recuperar toda uma trajetória, toda uma memória que poderia se perder ao longo do tempo, que foi recuperada e foi registrada. E isso é muito importante. É uma das bases do trabalho de um historiador, especialmente historiadores brasileiros, que estão cada vez mais recuperando esse passado nosso familiar, que às vezes é deixado de lado, e que é importante lembrar dessa questão da formação, da onde nós viemos, né, da onde vêm as origens das nossas culturas, a origem das nossas famílias, entender o passado delas, entender como elas mudam ao longo do tempo. E esse trabalho é sensacional. Então, o trabalho que o senhor fez é um trabalho muito, assim, valorizado atualmente na Europa, porque o que o senhor fez foi o que os historiadores europeus agora estão fazendo de volta, que é justamente ter uma noção das famílias. E é um trabalho que tem aí séculos já de traçar a genealogia, entender por onde vão as famílias, e esse trabalho, assim, é algo sensacional. E a forma como o senhor fez, organizou ali por claro, né? Ah, primeiro nasceu o número um, segundo o dois, e assim sucessivamente, é um tipo de técnica que é usada recentemente. Nos últimos 20, 30 anos passou a ser usado isso. Então o senhor está indo num caminho, foi para um caminho sensacional. E com as informações que o senhor dispõe, com certeza os próximos mestres que vierem vão ter uma fonte aí inesgotável de informações sobre a família. E agora vem o momento da pergunta, que o senhor comenta muito que eles vieram em 1892, e o senhor conseguiu entender por que eles vieram para cá? Qual foi a razão deles virem para o Brasil? Então, o André, você, especialista em história, a gente tem que retroceder, assim, eu gosto muito de falar do Giuseppe Garibaldi, né? Tem que voltar lá na campanha dos mil que ele reuniu, da batalha que ele teve lá em Nápoles e na Sicília, e ele trabalhou imensamente em cima da emancipação, por conta de uma Itália que pertencia uma parte para a Áustria, uma parte para Roma, uma parte, não é isso, professor? A outra para a França, né? E, e a Itália entrou em colapso por falta De reunificação. da reunificação. Essa reunificação ela data de 1860, 61, não é isso, professor? Hã? Mais ou menos, mais ou menos por aí. Por essas datas aí. Porque daí, tanto que a primeira migração que chegou no Brasil foi em 1874, que foi a Sofia que desceu lá no Espírito Santo. Os meus chegaram em 1892. Já tinha chegado, muitos navios já com italianos, principalmente o
o de Azambuja, em Santa Catarina. Então, eles vieram para cá justamente pela situação que eles não tinham terras para cultivar, não tinham trabalho, a instabilidade econômica e política da coisa, e um incentivo do próprio governo. Diz, olha, se está difícil aqui, vocês tiverem um outro lugar, vão. E o Brasil atravessava aquele momento aonde tinha acontecido, em 1888, isso, né, a abolição da escravatura, precisavam de mão de obra, né, libertação dos escravos aí, e eles começaram a chegar simplesmente para trabalhar na agricultura, trazendo técnicas até melhores do que já tinha aqui, ou trazendo um conhecimento melhor do que o Brasil, que só tinha, estava já 1800, estava em 300 anos só sendo explorado, essa coisa toda aí, eles vieram para agregar um pouquinho de conhecimento que o índio não sabia nada e o negro menos ainda. Então, eles chegaram nesse momento para contribuir com o Brasil e a dificuldade que eles tinham lá na Itália. Na cidade de Levate, onde ele nasceu e os outros irmãos, onde era a casa não existe mais, entendeu? Não existe essa casa. Mas a cidadezinha de Levate é uma comuna de 4.500 pessoas. Você sobe numa torre lá, tem um sino, você olha no 360 graus assim, você vê, parece um feudo, né? Antigamente não tinha esses formatos assim, dos burgos, esse sistema assim, lá na terra. É uma casa assim, pequena, né? Mas ao seu redor, logo na divisa, assim, é próspera, porque ela, no lado de Milão, é onde tem toda a indústria, tem uma fábrica lá que faz autopeças para as corridas, para os veículos de Fórmula 1, Ferrari, sabe? Fantástica a tecnologia que tem lá. Próximo da Suíça, próximo da Alemanha, então é um outro país, é um outro hoje, né? Eu estive em Bergamo, na cidade baixa, na cidade alta, vocês já tiveram oportunidade de viajar para lá, mas bem legal. E no que deu para saber é que, o registro de batismo dele, da igreja de 1700, onde ele foi batizado, que essa pia batismal, ela é feita de pedra, em mármore, numa peça só. Ela tem o formato da pia batismal e se segue assim, como que um solo, né? Por cima feito de mármore. Não se sabe quem foi que fez aquela obra de arte lá, aquela escultura, mas é uma coisa muito bonita. Muito bonita, está lá nessa igreja ainda. Eu fui lá, filmei por dentro, umas coisas outras ali. Sei que foi legal a gente conhecer de onde eles vieram. Só que daquele lugar que eles foram batizados e conviveram, eles tiveram que se deslocar até a cidade de Marselha, que é no norte da Itália, pega o outro mar lá, né? Não me lembro o nome qual que é, e lá que eles embarcaram. Conta que esse avô dizia que eles ficaram lá 8 dias para embarcar, porque eles não, o governo tomava todo o dinheiro que eles tinham, eles vendiam as coisas que tinha, né, professor? E eles ficavam ali esperando esse navio que era incerto o atracamento, eles gastavam o pouco dinheirinho que tinham, vinha no Brasil sem nada. Então ele ficou lá e foi num embarque nessa espera que a esposa dele teve um problema lá e faleceu e foi enterrada lá. E da parte da minha mãe tem um relato, inclusive eles fizeram uma festa, fizeram uma representação, de que uma das pessoas, uma mulher, faleceu, foi enrolada num pano e jogada ao mar nos 36 anos de máquina e vapor. Nossa. Caramba. Bom, eu antes de encerrar queria perguntar, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Thalita, quer fazer uma pergunta? Não é necessariamente uma pergunta, mas aqui um elogio. Eu achei que esse podcast foi muito legal. Eu não estava de verdade esperando por isso. Mas, assim, 150 anos de história de uma família é algo muito importante. Eu considero que é algo importante. Eu gostei bastante. Eu sei que eu não falei muito hoje, mas é tipo, muito interessante para mim ouvir. E eu gostei bastante. Legal, legal. Legal.
Bom, hoje foi um pouquinho mais, hoje mais de 1 hora, mas eu queria agradecer a presença do Mauro aqui hoje, por ter participado aqui com a gente do podcast. Mauro, obrigado por ter cedido seu tempo numa, num domingo à noite, né? E obrigado, que bom que deu certo. Faz um tempinho que eu queria marcar esse podcast, que bom que hoje deu certo, né? E com certeza vamos trazer o outro professor para conversar aqui, que eu acho que vai ser muito bacana também ouvir o relato dele. E fazer um convite para todo mundo, né? Na próxima sábado, às 7 horas da noite, um pouquinho mais cedo, a gente vai estar aqui com as Gêmeas do Direito, né? Então, participem do próximo episódio, vai ser bem bacana. Elas analisam filmes, acontecimentos do dia a dia, do cotidiano com o olhar do direito, é bem legal o trabalho delas também. E no domingo, às 8h30, a gente vai ter um podcast que é a Caminhada com Fé. Juntamente 3 amigos que fizeram aí um trabalho excepcional, passaram por muita coisa, e vai ser muito bacana ouvir esse podcast também, né? Bem tocante. E mais uma vez eu quero agradecer o Mauro. Mauro, aqueles QR Codes que você mostrou ali, a gente pode divulgar na descrição? É aberto? Pode. Depois você me Pode. passa para mim os links, que aí eu vou colocar na descrição para quem tiver curiosidade de assistir, de conhecer, né? Também vou deixar aqui na descrição para que possam conhecer um pouco do trabalho do Mauro, que é muito bacana também. E agradecer imensamente, Mauro. Obrigado, né, que você participou hoje. Em nome do podcast Mito, eu agradeço, né, a tua participação. Com certeza quero estar com você aqui mais vezes em podcast de história e tudo mais, né? E é isso, gente. A gente vai ficando por aqui e até a próxima.